Agora, eu gosto que você entenda a situação. Eu estava apresentando o Cidade em Ação à época, era ao vivo, claro, quando a Dayana recebeu a informação que tinha acontecido um latrocínio. Foi assim que a notícia chegou. Que um bando, 3 ou 4 vagabundos, teriam invadido no Jardim Luna uma padaria e assassinado o proprietário. Foi assim que a notícia chegou para a gente. Nós, de imediato, mandamos um repórter para lá. Com meia hora, o programa tem 1h30, então com meia hora logo após o crime, a coisa já mudava a versão. Porque a moto teria sido abandonada do rapaz, que era que iria caracterizar, abre aspas, o latrocínio, embaixo da passarela, onde tem ali a antiga Promac, né? Ali. A partir daí, a coisa já tomou uma outra configuração. Estou falando da morte do universitário Marcos Antônio do Nascimento. Como eu falei, no Jardim Luna, foi no mês de junho de 2016. Rubem Júnior acompanhou o júri popular ao final, né? E traz os detalhes da condenação. Vamos ver. Começou por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira o capítulo final do julgamento que culminou com a condenação dos acusados de praticar um crime de homicídio contra Marcos Antônio, o jovem que foi assassinado em 2016 de forma covarde e brutal dentro de um estabelecimento comercial da família no Jardim Luna. Tudo arquitetado pela própria irmã. Os 4 primeiros envolvidos foram a julgamento popular em 2018. Maria Celeste, irmã de Marcos Antônio, foi julgada e pegou 29 anos de reclusão. Rayara, a namorada de Maria Celeste, pegou 17 anos de reclusão. Jairo, o taxista que conduziu os executores até o local do crime, pegou 20 anos de reclusão. Já o Valber Nascimento foi absolvido. Nós tivemos a condenação de 2 dos 3 que foram a julgamento. O Robson foi absolvido. A promotoria entendeu que a participação dele não tinha consistência para uma condenação. Já o Nielson e o Ricardo foram condenados. O Nielson pegou 34 anos de reclusão e o Ricardo também 34 anos de reclusão em regime fechado. Nós conversamos com a doutora Artemise Leal, a promotora que acompanhou todo o julgamento. Falou, claro, da condenação dos acusados e da absolvição do Robson. A magistratura popular, o Conselho de Sentença, reconheceu, condenou nas penas de homicídio triplamente qualificado, bem como no roubo majorado. E a justiça foi realizada, na verdade. Doutora Artemise, um dos réus foi absolvido. O que é que a acusação alegou para essa absolvição? Eu requeri a absolvição porque verdadeiramente a prova contra o mesmo era por demais. Não era uma prova que levasse a um pedido de condenação pela participação dele no sentido de apenas passar o telefone de Celeste para o Severino. Então eu não consegui comprovar. Uma consistência, é isso? Uma consistência em que ele sabia que era para praticar o homicídio. Então, desta feita, o indúbio pro réu imperou, que é um princípio, e verdadeiramente pedi absolvição e foi absolvido. É um crime que me comoveu por demais, porque aquele jovem foi executado friamente, um homicídio mediante promessa de recompensa. E verdadeiramente a sociedade está de parabéns, a sociedade paraibana, porque fizeram justiça. Nós conversamos com o doutor Aécio Farias, o advogado de defesa do Robson, que foi absolvido no julgamento desta quinta-feira. Ele não deveria nem sequer ter sido submetido a júri, mas entender de submeter. O delegado foi ouvido, o delegado disse que não sabia se ele tinha participação no roubo, no homicídio, e aí quando foi mostrado a ele o próprio depoimento dele, feito, concedido, prestado há 5 anos atrás, aí ele lembrou. Aí lembrou e então não teve alternativa, senão pedir absolvição. A relação do seu constituinte com a principal acusada, a arquiteta de tudo isso, a Celeste? Nenhum, ele apenas então somente conhecia o Valber, que era o sobrinho da Celeste, e teria dado a ele, fornecido a ele o número telefônico de Severino, que foi o arregimentador. Os advogados de defesa do Ricardo e também do Nelson falaram com a reportagem. Disseram que iriam recorrer da decisão tomada pela Justiça no júri popular desta quinta-feira. Ele estava muito revoltado, ele foi enganado, ele foi induzido que era para executar uma pessoa que estava sonegando, roubando ela, e aí ela falou que era uma pessoa que não ia ter nada a ver com a família dela. Aí foi onde ele foi executar um suposto bandido que ela criou para eles. Mas infelizmente foi condenado e eu vou recorrer disso aí. A Defensoria Pública se fez presente, garantindo um contraditório efetivo. Bem verdade que o Conselho de Sentença, por maioria, resolveu acatar
a tese da acusação e a defesa vai analisar a eventual possibilidade de recurso. O Nielsen foi aquele que deu o chamado cavalo para a fuga do Robson, o executor. Isso foi constado no auto, a defesa contestou isso ou ele confirmou a participação? Ele confirmou a participação, ele confessou a participação nos fatos, se mostrou arrependido. A cena delitiva ele caracterizou bem, tal qual foi investigado. Já o Severino continua foragido e não foi julgado à revelia, portanto deverá, quando preso, ser levado também a júri popular. Após a promulgação da sentença por parte da juíza que presidiu toda a sessão e o júri popular, os acusados condenados foram encaminhados para os presídios aqui da capital. Já o Robson, absolvido, vai retirar a tornozeleira eletrônica e voltar para a família e ter a sua liberdade total de volta. Do Fórum Criminal da Capital, com imagens de Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Nilce Leal, né, pelo show lá que deu, parabéns, defendendo a sociedade, a juíza, né, que conduziu, e dos advogados aí, não era para menos, né, doutor Aécio Farias, é um dos melhores criminalistas do Brasil. Com relação aos outros dois, tentaram, né, confessar o crime, pediram a clemência, na verdade é a redução da pena, seja for induzida ao erro, mas não